Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Amiga Espírita. Estamos aqui estudando o nosso livro Sinal Verde. Hoje nós estamos no capítulo 13. Enquanto o pessoal vai chegando aí, deixa eu mandar uns aviõezinhos para quem de repente estiver por aí e quiser ouvir uma palavra, né? Não custa nada. Vamos enviando, que o pessoal já está acostumado a receber os aviõezinhos. Carol, boa tarde, seja bem-vinda. Nossa, o pessoal tá rápido hoje. Babi, boa tarde, bem-vinda. Gláucia, boa tarde também, bem-vinda. E Júlio M. Alves, seja bem-vindo também, se você estiver por aqui. Se não, bem-vindo. Muito obrigada por ter passado. Esperando o pessoal chegar aqui, deixa eu anotar. O capítulo, que é o nosso capítulo 13. Ontem foi sobre os amigos, né? E hoje nós vamos falar sobre antagonistas. Vamos ver, né, gente? O pessoal tá chegando aqui. Deixa eu dando boas-vindas. Maria da Conceição. Maria da Conceição chegou. Tereza, boa tarde, Tereza, bem-vinda. Agentes da Luz também, se puder falar o nome, a gente já decora aqui também o nome, que é sempre bom. Agentes da Luz. Patrícia, Aloísio, boa tarde, bem-vindos. Mames, boa tarde, seja bem-vinda. Betânia, boa tarde, amiga. Esse pessoal vai colocando aqui, vai chegando rapidinho. Então, a ideia é sempre essa, né? A gente lê um capítulo aqui rapidinho e depois fazemos os comentários e todas as nossas experiências, vivências, elas vão, né? Tornando muito mais gostoso o nosso bate-papo aqui. Então, sempre conto com vocês. A Patrícia falando que tá feliz por assistir ao vivo. Eu também fico feliz quando vocês entram ao vivo. Você, a Gláucia, fazia um tempinho que não entravam ao vivo, né? E é sempre bom ter os comentários, né? Gostoso, a gente fica esperando que entre, que interaja. Eu sei, né, que nem sempre a gente consegue entrar no horário. Isso aí depois que vocês assistem com carinho, mas ao vivo é mais gostoso mesmo. Oi, mames, minha mãe, oi, filhota. Oi, Angélica, seja bem-vinda, boa tarde. Vamos lá para o nosso capítulo 13, que se chama Antagonistas. Ontem, para quem estava aqui e acompanhou a gente, foi Perante os Amigos. Então André Luiz sempre passa para a gente, né, um guia de conduta, de como agir. Ontem era com os amigos, hoje é com os antagonistas. Agentes da Luz, fale seu nome para eu poder te dar um oi direitinho, se você puder. Por favor, que a gente gosta de saber o nome das pessoas, né? Minha mãe me ensinou que o nome das pessoas é importante, né, mãe? Todo mundo tem nome, minha mãe dizia. E mesmo aqueles que a gente viu uma vez. A minha mãe, não, todo mundo tem nome, você tem que saber o nome das pessoas. E deu esse bom exemplo. A Maria da Conceição já estava esperando aqui a nossa live. É, gente, o pessoal fica acostumado. E eu também, viu? Eu também me acostumo aqui de segunda a sexta. É muito bom. Ah, é o Carlos. Então tá bom. Carlos, seja bem-vindo então, tá bom? Eu não sei se eu te sigo, mas eu vou dar uma olhadinha depois e vou olhar seu conteúdo também, que é sempre bom a gente conhecer, né, perfis novos, pessoal aí que tá empenhado em divulgar o bem. Ah, João Pessoa, Paraíba. Tem a Betânia também aqui, é de Paraíba também, só que ela é de Cajazeiras, né, Betânia? Tem o pessoalzinho da Paraíba por aqui e nos outros grupos que a gente participa. Então segue a gente, a Betânia é Aprendiz Espiritista. Você pode até procurar depois o perfil dela e vai seguindo. Patrícia falando, ao vivo é mais gostoso de assistir. E quando assisto depois, parece que você tá na minha casa. Ó, são as facilidades da tecnologia, né? Só não vale me responder, que eu não... Falar comigo que eu não vou te responder. Ai, mas muito bom, gente. Obrigada aí a presença de vocês. Todo mundo entrou rapidinho. E bora lá pro texto hoje, né? Antagonistas. Então, André Luiz, né, fala pra gente aqui como que a gente tem que lidar com os antagonistas da nossa vida, né?
o adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade, talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Então, André Luiz já vem, né, com aquela primeira dica direta já, falando que a gente fala, nossa, mas que pessoa ruim, essa não tem caráter, né, essa pessoa não presta, a gente fala muitas vezes, né, olha só, e a gente vê a maldade, a gente vê o desamor, a gente vê o maltrato, mas a gente, no fundo da gente, a gente consegue ver nele um doente que precisa de ajuda? É difícil, né? Principalmente quando a pessoa faz um mal com você ou com alguém próximo, seus amigos, sua família. Então, né, André Luiz já fala que a gente tem que compreender o momento que ele está passando, né? E isso vai muito de encontro, eu vou até em alguns momentos aí a gente falar um pouquinho, falamos ontem, Martiele lembra bem, Martiele acho que não chegou ainda, né, Marte? Deixa eu ver se ela tá por aqui. Eu me confundo toda, não tá não. Hoje ela não tá, mas a gente estava falando ontem da questão do amar os nossos inimigos, né, de não amar como amigos, e é muito difícil, né, você vê o antagonista como uma pessoa necessitada de compreensão. Deixa eu só tirar aqui, que tá me dando os alertas aqui, atrapalha a live. Aí, né, o primeiro ponto já de André Luiz para falar com a gente. Reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Então, né, muitas vezes não é porque a pessoa fez o mal, não é porque a pessoa é algum modelo de mau caratismo, mas sim porque ela tem uma visão diferente da sua. Ela teve uma criação, teve uma infância, teve experiências diferentes da sua, e sendo assim, ela tem uma compreensão do mundo muito diferente da gente. E aí você vai julgar e vai falar que a pessoa tá errada, que é maldade? Muitas vezes não. É aquilo que ela tem de conhecimento, é aquele mundo que ela possui e que muitas vezes ela não expandiu o pensamento dela, ela ficou ali fechada naquele mundinho, e você não, você foi trabalhar, foi estudar, conheceu gente, sei lá o que aconteceu, e você foi abrindo a sua cabeça, né? E o mundo foi se revelando para você. Só que muitas vezes a gente, como ele fala aqui, né, considera como indigna, considera uma pessoa muito radical ou que não tem a mesma opinião que você, e não é por maldade, é porque ela não tem mesmo, né? Ela não tem essa visão de mundo, não teve a experiência que você teve. E aí basta, né, claro, você vê se a pessoa de repente está aberta, né, para abrir a cabeça, para você conversar, para ela ir entendendo aos poucos, porque também tem essa possibilidade, né, de ela aprender escutando, de ela aprender vendo outras experiências, outros fatos, e aí a cabeça vai abrindo, né? Então, muitas vezes a pessoa não precisa passar por isso, mas ouvindo o outro e tendo a mente aberta, tendo o coração aberto, vendo livros, filmes, documentários, tem tanta coisa, né? Tem tantas ferramentas hoje que nos dão maior compreensão, que se a gente aproveitar, a gente consegue abrir os nossos horizontes, né? Deixa eu fechar a porta aqui, só um minutinho. Prontinho. Carol aqui falando, verdade, às vezes ter pouca visão de mundo, exatamente é o que ela tem, é o que ela tem de experiência e é o que ela pode, né, oferecer. Então a gente tem que entender também o outro, né? E não simplesmente desprezar, menosprezar, porque às vezes é o que ela consegue mesmo entender até o momento. Certo? Certo, né, papi? Vamos lá. A Luísa já fez o merchan dele, tá, gente? 8h15 no encontro, a gente vai ter a Luísa do Luz com Lu. É uma menina, ela tem muito conteúdo, muitas reflexões. Quem não conhecer, ela vai lá, porque vale a pena, viu? É uma menina muito madura.
pra idade dela, assim, das vezes que eu vi participação dela. Vale a pena, viu? Não é puxando sardinha, não, que é do nosso perfil, mas vale. E às 10, né? Quem conhece aí o perfil da Luísa sabe do trabalho do Jerônimo Mendonça, maravilhoso que ele tá fazendo do livro Escalada de Luz. Então fica o convite para todo mundo. Virgínia, boa tarde, seja bem-vinda. Angélica, obrigada. Vamos seguindo aqui estudando juntos. Nunca despreze o opositor, por mais ínfimo que pareça. Então a gente se coloca às vezes numa situação de saber mais do que outra pessoa e de se colocar melhor do que ela. E você, na verdade, você tem que conseguir ouvir todas as opiniões, você tem que ter essa visão de mundo e entender que cada um tem uma opinião, cada um tem uma experiência de vida passando isso. E a gente vai um aprendendo com o outro. Então nunca despreze, nem mesmo quem fale uma coisa diferente que você. Se você de repente abre os seus ouvidos, a pessoa vem e fala, olha, eu não concordo, e você, também não concordo com você, e fica aquela briga, você nem escutou a opinião do outro. De repente você dando abertura para ela falar, olha, eu não concordo, porque isso, e às vezes alguma coisa da explicação dela faz sentido, né? Vai fazer sentido. E aí a gente começa a aprender as coisas, a gente começa a entender os outros pontos de vista e criando a nossa própria impressão, né? A Babi falou que a Luísa não vai poder participar. A Babi vai fazer com a Luísa, então. Bom, então a gente vai ter um estudo com a Babi, nossa querida amiga de Recife, ajudando aí o Aloísio nas reflexões. Não, tá ótimo, é assim mesmo, acontece, né? O Carlos falando aqui, até porque ninguém nasce com a maldade no coração. A maldade é a ausência do bem, assim como a maneira de como uma pessoa vive ou seu entendimento é de acordo com as experiências que passou. Perfeito, Carlos, isso mesmo. Com certeza, muitas vezes a ignorância, né? E muitas vezes a pessoa não entende nem o que a gente fala, a ignorância. Acha que é uma pessoa rude, né? Que o ignorante é uma pessoa estúpida. Não, o ignorante é aquele que não tem determinado conhecimento. Ele ainda ignora essa visão que a gente está oferecendo. Ele não tem essa total compreensão. E aí, vale muito, né, a pessoa estar com a cabeça aberta ou não. Então, por isso que André Luiz sempre fala pra gente nunca desprezar quem se opõe. Nunca despreze, ouça o outro lado, entenda os motivos, por mais que possam fazer sentido nenhum para você. Mas escute a impressão da pessoa, a opinião. No máximo que você vai ter que fazer é descartar, né? Porque a pessoa fale assim, não sirva uma palavra, descarte, não leve com você, não leve raiva, assim você acabou até escutando a pessoa, né? Vamos exercer a tolerância, a paciência e também deixar as pessoas se expressarem, né? Porque muitas vezes a gente quer falar, dar a nossa opinião e não pergunta nem como o outro tá se sentindo. Então cabe a gente, né? Nunca desprezar ninguém. Casey, seja bem-vinda, boa tarde. Priscila, boa tarde, bem-vinda. Mais tarde, às 9, eu vou estar lá no Cefac Oração hoje, 9 da noite. A gente discutindo aí, conversar um pouquinho sobre a missão dos pais na educação também dos filhos. Vai ser muito legal, quem puder. Rosana, boa tarde, gente. E aí, né? Vamos aqui continuando. Respeitemos o inimigo, porque é possível seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Então, né, quantas vezes a gente está conversando com alguém, a pessoa fala, mas você agiu assim, você é desse jeito mesmo, e você fala, eu sou desse jeito, eu sou assim, e aí você começa a refletir depois, né? Será que a pessoa disse mesmo? Será que faz algum sentido? Então, muitas vezes é uma possibilidade da gente se conhecer.
É uma porta, né? É uma porta que se abre, é uma possibilidade que nós temos de entender-nos melhor, de ver reações ou entender coisas em relação a gente que nem mesmo a gente conhecia. E não, quando alguém vem e fala pra gente alguma verdade, né? Alguma coisa que você ainda não vê como verdade, o que a gente se faz? A gente se fecha, a gente não ouve o outro, a gente fica naquela defensiva, né? Se arma. Simplesmente, se a pessoa falar você já fala um monte, né? Você assim, mas você é de outro jeito, você faz isso, você faz aquilo, a gente já fica totalmente armado. E a gente não fica aberto a escutar isso, nem a raciocinar em cima, se de repente tem algum sentido. Então, tudo é uma possibilidade, né, da gente aprender mais. A Maria da Conceição aqui falando que trabalha no Centro Espírita de Cascavel, Geal, Amor e Luz. Ah, legal. Cascavel eu acho que não tem ninguém por aqui, viu? Paraná tem a Camila Tosini de Curitiba, mas eu acho que Cascavel eu nunca vi ninguém. Mas se alguém também tiver e for de Cascavel, já fala. Espiritismo puro, boa tarde, seja bem-vindo também, tá bom? Aí, né, ele continua aqui. Se alguém feriu a você, perdoe imediatamente, frustrando o mal no nascedouro. Ou seja, né, se alguém te machucou, logo de imediato, não guarde aquela raiva, não guarde aquele rancor, aquele ressentimento, aquela coisa ruim no peito que a gente fica, né? Perdoe-se e entenda que aquela pessoa de repente não te ofereceu o que você queria porque ela não tem ainda dentro dela, porque ela precisa ainda ter algumas atitudes, ter algum entendimento que ela não está pronta ainda. E muitas vezes a gente cria expectativas em relação às pessoas e que ferem muito a gente profundamente. E aqui, né, ele fala o mal no nascedouro, lembra muito, né, o mal na raiz, o mal ali da origem, né, de onde veio. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado para não criar expectativa em relação a ninguém, nem a mesmo próximos, né, amigos, familiares, e também aqui nos perfis em redes sociais, que às vezes a gente vê a pessoa falando e fala bonito, faz palestra, apresenta, fala coisas maravilhosas. E aí, quando a gente vê, a gente coloca a pessoa num pedestal e que, na verdade, ela não é pedestal para ninguém, ela não é modelo para ninguém, né? O único modelo que a gente tem para seguir aqui é Jesus. O único guia que nós temos aqui de conduta é Jesus. O restante de nós, alguns mais entendidos, alguns mais evoluídos, muitos menos evoluídos, somos todos falhos e estamos aqui para passar por essa experiência. Mas a gente tem que entender que quem está do nosso lado e tem uma afinidade, está ali aprendendo com a gente, também tropeça, também erra. E a gente tem que perdoar. Porque se fosse a gente tropeçando e errando, você ia pedir muitas e muitas vezes desculpa. E se o outro não perdoasse? Como que seria? Então faça a sua parte, você perdoe, né? Vitória Francisco, boa tarde, seja bem-vinda. A Rosana vai com a Priscila também dia 11 de fevereiro. Muito bom, muito bons esses bate-papos também do Cefac Oração. Vale muito a pena para quem não segue o perfil. A crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. Então, como a gente recepciona essas críticas? Como a gente reage? Será que a gente não vive, né, o tempo todo com pedras na mão, né? Parece que tá com tantas pedras na mão e alguém fala para você, olha, você foi grosso em uma determinada ação, você já vem, você é grosso sempre, não sei o que. Como a gente tá em relação a isso? Como a gente recebe essa informação? Se você reage mal, se você se coloca numa posição de não receber bem esses tipos de críticas e não tentar fazer uma autoanálise, tentar entender, tentar ver mesmo o seu lado e ver o que eu posso melhorar. Então,
a gente tem que pensar, né? O que isso vai trazer de mal pra gente depois. Rosana falando, exatamente, expositor e palestrante é o mais necessitado do que fala. E aí a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui, né? Nas lives e nas redes sociais, em tudo que a gente fala, em cada palavra, porque as palavras aqui simplesmente são jogadas e são recebidas aí, né? Espero que sejam bem recebidas onde estiverem indo, mas o que vale muito mais pra gente são as ações. Então não adianta eu falar um monte aqui se eu não ajo assim. Se eu saio daqui, já saio gritando com meu filho, né? Sem pedir desculpa, sem entender que é um erro e ficar só fazendo um tipo legal aqui, calma e tranquila nas redes sociais. Então não é o objetivo, né? Carlos falando, somos todos aprendizes, estamos na busca eterna da evolução, exatamente. Aí a Maria da Conceição tá corrigindo aqui, me desculpa, do Ceará. Eu não conhecia a cidade de Cascavel do Ceará. Betinho, seja bem-vindo, boa tarde aqui, estamos falando de antagonistas, então pega carona aqui um pouquinho, a gente segue. A melhor maneira de desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar talvez ainda mais desastradamente que os outros. Então, como que você quer que os outros te perdoem se você não começa perdoando? Né? E aí a gente tem parábolas, tem um monte de histórias aí em relação a isso que podemos ilustrar. Mas o ponto principal é: todo mundo é falho, todo mundo erra, todo mundo não passa por um dia bom, dá uma resposta torta, todo mundo não acorda bem. E vale muito de como você reage a todas essas coisas, a todas essas dificuldades que a gente tem na vida. Você tem coragem de seguir em frente? O que te paralisa hoje para que você não continue fazendo a mesma coisa? O que te paralisa hoje para você não perdoar os outros pelo erro que fez? E se fosse você? E se de repente a gente julga todo mundo numa situação e cria um cenário, né, do erro do outro muito maior do que realmente é? E a gente não sabe o que está de trás porque a gente não está na pele daquela pessoa. E muitas vezes é mais simples do que a gente imagina. Então a gente precisa se desarmar, deixar essas armas de lado e ir com o peito aberto, a fim de fazer as pazes, a fim de se conciliar, a fim de entender o outro, mesmo que ele não entenda, ainda porque você fez isso, te xingue, te fale mal, né? A gente vê muito a questão do capítulo 12 do Evangelho, amar os inimigos. E amar os inimigos é você fazer o bem a quem te persegue, orar por aqueles que te caluniam, a você desejar coisas boas e ter o seu coração livre disso. E entendendo que todos nós estamos aqui num momento oportuno, com lições que são necessárias para nossa evolução, para nossa caminhada, e a gente tem que aproveitar o máximo disso, porque vale muito estar aqui. E esse tempo que nós temos aqui é precioso, esse corpo que nós temos aqui é um presente de Deus, temos ele perfeito, podemos fazer tantas coisas. E a gente se pega em pequenas coisas, a gente às vezes se pega em pequenas discussões, pequenas briguinhas, e tudo é tão mais simples quando a gente começa a ver de outra maneira. Tudo é tão mais simples quando a gente começa a lembrar quando nós éramos crianças, como que a gente levava essas coisas, uma briga com um amiguinho, você ficava se segurando uma raiva por anos? Você ficava magoado, ficava triste? Ou simplesmente estava ali na rua, brigou com um amigo, ali logo depois já fez as pazes, foi brincar de outra coisa e já voltou, e aí briga com um, briga com o outro, e no final do dia tá todo mundo bem. Então, o que a gente leva para dentro do nosso coração depois que a gente é adulto? Né? Por que a gente faz isso? Por que a gente complica? Então, vamos simplificar, vamos entender, né? Tudo que nos afeta, tudo que a gente pode fazer para ser melhor. Ítalo, boa tarde, bem-vindo.
Rosana falando, ninguém é professor de espiritismo, somos todos aprendizes, todos, Herculano Pires. A gente tá aqui aprendendo o tempo todo, e é uma experiência que é uma coisa que vocês contam aí por meio dos comentários, é algo que eu falo ali e que às vezes desperta algo em alguém, que faz a pessoa lembrar de algo, que faz a pessoa tentar se melhorar, tentar ver as coisas de outro ponto de vista. Então são oportunidades únicas que nós temos aqui, né? Senão eu tava aqui lendo o evangelho, simplesmente só lendo normal, fazendo a leitura, não interagindo com ninguém, e aí eu garanto, né, meu lugar no céu, meu espacinho no céu, como a gente falou ontem. A gente não garante. A gente não garante porque você não faz nada com amor, você não faz com o coração aberto, você não recebe esses antagonistas na nossa vida como oportunidades de aprendizado. E a gente fica preso nisso, nosso coração fica preso em relação a essas coisas. Aí ele continua aqui. O adversário, antes de tudo, deve ser entendido por irmão, que se caracteriza por opiniões diferentes das nossas. Então a gente tem, né? A gente tem as nossas afinidades, a gente tem os nossos amigos, mas, né, como disse Jesus, né, se a gente só amasse os amigos, que diferença a gente já está fazendo daqueles povos que não estão buscando evolução? Ele brinca até falando, os publicanos não fazem o mesmo, né? E eram grupos ali, na época de Jesus, que se mantinham isolados uns com os outros, uns dentro do seu grupo, sem interagir com o outro, né? Claro, julgando e criticando o outro grupo. E que mérito você tem quando você ama só aquele que pensa igual a você? E quem pensa diferente, você escuta? Ou você quer só pôr a sua opinião? Então, se a gente começa a ver que cada dificuldade, cada pessoa que vem com uma experiência diferente, com uma conduta diferente da sua, que muitas vezes você não concorda e você sabe que não pode mudar nada em relação a ela, mas que você vê uma oportunidade de você praticar a paciência, a tolerância, a você praticar o auxílio ao próximo, mesmo quando você não concorda com o que ele fez. Então, olha só, né? Que oportunidade. E Jesus veio nos dizer isso. Não sou eu aqui, André Luiz deixa aqui o guia, mas é uma lição de Jesus. Amai os vossos inimigos. Então, que amor a gente pode ofertar, né? Deixe os outros viverem a sua própria vida e eles deixarão você viver a existência de sua própria escolha. E é respeito, e é respeitar o próximo, é entender a posição de cada um, embora não concorde, mas sem querer colocar só a sua opinião, só querer você dizer que só o que você faz é o certo, quando na verdade a gente nem precisa falar isso para ninguém, né? E aqui ele finaliza, gente. Quanto mais avança, a ciência médica mais compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. E é verdade, gente. A gente observa, né, muitos casos de doenças desenvolvidas nas pessoas e pessoas que guardaram por anos, né, uma mágoa, um ressentimento, um mal-entendido, muita dor no coração e muita tristeza. E isso, né, falando um pouco mais para a parte científica da doutrina, em relação aos nossos centros de força, em relação à nossa manutenção do nosso corpo físico e do nosso perispírito. Para quem não conhece tanto também, né, eu vou tentar trazer isso de uma forma um pouco mais simples, mas a verdade é que nós temos sim, o mundo ele é regido por energias, o ódio, assim como o amor, são emanações de energia, são correntes elétricas, são fluidos que correm no ar, que está aqui disperso o tempo todo. Então, no momento aqui que eu estou falando uma palavra boa para vocês, tem energias boas, revitalizantes, de calma, de tranquilidade, de compreensão,
E também, quando eu estou falando uma palavra, brigando com alguém, eu acabo emanando e sendo envolvida por essas energias que não são tão boas, que trazem a perturbação, que trazem a tristeza. E o nosso corpo, ele recepciona as nossas energias através desse centro de força. Então, uma vez que você está muito envolto em uma energia ruim, você pode debilitar sim. Você pode desequilibrar esses centros de força que, consequentemente, trazem uma doença para o seu corpo físico. Trazem uma doença para todo o seu conjunto aqui, né? Para todo o conjunto da obra. Seja da nossa mente, que a gente propagou essas palavras, ou aquele sentimento que você absorveu, aquela tristeza que você também ficou ali ressentindo e pensando. Então, nós somos muito responsáveis, e a gente começar a aprender a perdoar, a tolerar e a amar é o começo para a gente ter a manutenção do nosso corpo físico, para a gente conseguir não ter doenças, para a gente estar bem. Por que tantas coisas desencadeiam do estresse? Porque tanta gente tem problema de pele, tem problema de estômago, tem dores de cabeça por conta de estresse. Exatamente por isso, porque é como ela está reagindo. Isso não significa você ser zen e ir lá se isolar, viver numa montanha. Não, é como você reage com as coisas, como você se conhece. E aí você pode ser responsável por manter seu corpo em equilíbrio ou em desequilíbrio. E a gente vai vendo, né, a ciência médica cada vez mais próxima disso. São médicos. Ontem eu estava vendo uma live, um pedacinho da live do Rossandro, né? Rossandro é psicólogo, se eu não me engano. E ele estava falando de pessoas que... Ele e o rapaz, né? Falando que o rapaz estava com problema de gastro, um problema do estômago, alguma coisa. E ele foi no médico e o médico perguntou se ele estava vivendo num momento muito de estresse, num ambiente de muito estresse no trabalho. E ele disse que sim. E o próprio Rossandro disse, olha, ainda bem que hoje os médicos veem que isso está ligado com o estresse, que isso está relacionado, porque muitas vezes, antigamente, se a pessoa vinha com um problema desse, estava com uma dor de estômago, estava com alguma coisa assim, algum problema de pele, ia se fazer exames, e aí não ia chegar em nada tão concreto, né? E então é bom que a gente tá, né, tendo esse avanço, entender que essas coisas mexem com a gente, mexem com a nossa saúde física, não é mesmo? Rosana lembrando que hoje é dia nacional de combate à intolerância religiosa. Olídio Dias, boa tarde. Ana Oliveira também, boa tarde. Gente, eu tô finalizando já, tá bom? Daqui a pouquinho o vídeo vai ficar gravado, vocês fiquem à vontade para assistir. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Com as energias que a gente tá recebendo, como que a gente tá consumindo, o que a gente anda consumindo na nossa vida. Em que a gente está transformando os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações. Vamos tomar muito cuidado em relação a isso, que muitas vezes nós mesmos estamos nos causando mal. Nós mesmos estamos trazendo essas doenças através de não exercer o perdão, através de não entender o outro, de ter uma postura muito radical, né, ainda mais com a Rosana falando, né, na questão da combate à intolerância religiosa. E a intolerância a gente tem diversos aspectos sociais, né, religioso é um deles. E toda vez que você é intolerante com algo, você não está abrindo a sua cabeça para novos pensamentos, novas oportunidades, novos entendimentos, e muito menos tentando auxiliar o outro, porque você não resolve nem com você, porque você não consegue suportar tal informação, você não lida bem, você não reage bem. E se você quer que alguém melhore e alguém mude a cabeça e alguém compreenda, também não vai ser você assim, nessa situação, que você vai conseguir convencer e conversar e entender. Então esse não é o caminho. Não é o caminho certo. Não é o caminho certo, é o caminho que Jesus nos ensinou através do amor e da caridade. Não é mesmo, gente? Pessoal, agradeço por vocês aqui, viu? O pessoal ficou quietinho agora no final. Acho que tá todo mundo lavando louça. Babi,
Boa tarde e uma ótima tarde para você, Aloísio também, Rosana, Betânia, Patrícia, Mames, Carol, Maria da Conceição, Crazy, Ítalo, Tereza, Olídio e Carlos. Muito obrigada, viu? Pela presença de vocês. Maria Usamel também, que acabou de chegar, né? Depois você pode ver o vídeo mais tarde, tá? Que vai ficar gravado aqui. Tenham uma ótima tarde, fiquem com Deus. Hoje à noite às 9 eu tô lá com a Priscila, Cefac Oração, quem quiser ir lá ver o nosso bate-papo. E vamos seguindo aí. Não, eu sei que o pessoal tá escutando, o Carlos estava brincando. Obrigada, viu, gente? Gratidão. Tchau, tchau.